Estas são notícias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, outubro de 2013. A seguir, um tsunami que poucos poderiam imaginar sua magnitude. A ajuda estava a caminho. Seria o suficiente para aqueles que dependem do mar para alimentar todos os demais? Eles foram para a Inglaterra em busca de uma vida melhor e, nesse processo, encontraram uma fé que nunca tinham ouvido falar antes, respondendo assim às orações dos que esperavam por eles. Você nunca sabe como as coisas vão funcionar ou quais serão as respostas, mas você sabe que, quando é inspirado a fazer algo, você deve obedecer. Então, coisas maravilhosas acontecem. O objetivo não é apenas reconstruir a ilha e trazer muitos santos dos últimos dias para ajudar. É também fazer com que o Haiti volte a ser a pérola das Antilhas. Mas primeiro, uma nova missão para o renomado Campo Sul da Cidade do México, e o treinamento recebido ali terá um propósito que se estende por toda a América Latina. 13 de julho de 2013 foi um grande dia para Chazer Luiz. Cercado por amigos e familiares no pátio de sua escola do ensino médio no México, ele recebeu a designação de servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na missão México, Ciudad de México, Chalco. Nesse mesmo dia, na escola da igreja, Chazer, de 18 anos, formou-se no ensino médio. Em janeiro, os líderes da igreja anunciaram que em julho a escola passa para um novo capítulo da educação, tornando-se um novo centro de treinamento para os missionários de língua espanhola. Como membro do último grupo de formandos, Chazer ficou emocionado ao saber que estaria de volta em poucas semanas como missionário da igreja. Poder voltar aqui é outra oportunidade de amar essa escola de uma maneira um tanto diferente. Mais adiante, em 26 de julho, o Elder Luiz está chegando ao recém-inaugurado CTM. Esses elders e sisters têm um semblante que fazem você dizer, uau! O CTM está localizado em um terreno de 36 hectares, de propriedade da igreja, próximo da Cidade do México. Com 50 casas, salas de aulas, áreas de estudo, 2 grandes dormitórios, um refeitório completo, biblioteca e capacidade para 1.200 pessoas. Dos 15 centros de treinamento do mundo, ele é o segundo maior CTM da igreja. É um local isolado, de paz e tranquilidade. E é fácil para eles se concentrarem no Evangelho, nas Escrituras e sentir o que eles precisam sentir. No CTM do México, os missionários das áreas Américas do Norte, Central e do Sul se reúnem para receber instrução religiosa e para aprender espanhol. Jacob Hawkins, de Sandy, Utah, foi chamado para servir em Tulsa, Oklahoma. Mas primeiro ele aprenderá espanhol aqui. Desenvolverei amizades com outros que vêm de todo o mundo e têm o mesmo objetivo que eu tenho, de convidar pessoas a vir a Cristo. Eles praticam técnicas de ensino e aprendem sobre as diferentes culturas nas quais servirão. Para o Elder Luiz e seus companheiros, à medida que se preparam para viajar, é um período de profundo crescimento pessoal. Tornar-se missionário é uma experiência diferente, mais incrível. É maravilhoso porque você nota a mudança das pessoas. Você não vê o jovem de antes, vê um missionário se preparando com um propósito. Estar aqui, sem dúvida, mudou meu relacionamento com o Salvador. Aprendo sobre ele ao ler e estudar as Escrituras. Eu realmente me aproximei dele. Ele mudou o curso da minha vida. Você aprende que esta é a obra do Senhor, porque você tem que confiar nele. Há uma onda inconfundível de um novo propósito do trabalho missionário da igreja, impulsionada pela idade mais jovens dos elders e sisters que hoje servem no mundo inteiro. Os líderes da igreja se dirigem a eles e aos presidentes de missão durante uma transmissão especial de treinamento mundial de liderança, realizada na Universidade Brigham Young, em Provo, Utah, em 23 de junho. A todos os missionários de tempo integral que participam desta transmissão em todo o mundo, digo que não participarão novamente de uma conferência de zona tão grande como esta.
Com o grande aumento de missionários, mais de 75 mil, foi anunciado durante a transmissão que a igreja decidiu tornar suas capelas mais acessíveis aos missionários, tanto para encontrar pesquisadores usando mídia social, cada vez mais popular, quanto para convidá-los a conhecer nossas capelas e ensiná-los o propósito de suas construções. Foi nos perguntado o que esses missionários irão fazer. Nossa resposta é que eles continuarão a fazer o que sempre fizeram, ou seja, seguir o nosso Salvador Jesus Cristo e pregar seu Evangelho restaurado. A transmissão fez parte do treinamento anual dos novos presidentes de missão. Nele foi apresentado um vídeo com uma mensagem do presidente Monson. Agora é o tempo dos membros e missionários se unirem, cooperarem e trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou meios para que compartilhemos o Evangelho de várias maneiras. E Ele nos ajudará a cumpri-las se agirmos com fé para realizar a sua obra. Nós sabemos que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias sempre enviou missionários para o mundo. Isso está bem claro. Mas quem são eles? E o que fazem? Nós acordamos às 6h30, Preparar? Sempre oramos pela manhã. Apontar? lemos as Escrituras. Já. Às 10 horas, saímos do apartamento. 4 missionários, 2 moças. Sou das Filipinas. Sou da Bolívia. E 2 rapazes. Sou de Birmingham, Inglaterra. Sou de Tauranga, Nova Zelândia. Os 4 vêm de países diferentes, muito distantes entre si, mas eles têm uma designação em comum: compartilhar a mensagem da igreja com todas as pessoas que encontrarem, todos os dias. Nesse caso, no centro de Londres. Falamos com as pessoas nas ruas. Compartilhamos o Evangelho com todos. Nosso propósito é convidar as pessoas a virem a Cristo. Convidamos as pessoas a aprender e a perceber como nossa mensagem pode ajudá-los em sua vida. Antes de servir missão, eu sempre buscava felicidade em minha vida. Eu comecei a ler o livro de Mormon e isso mudou minha vida. Sabe, como missionários, não estamos aqui para forçar ou dizer às pessoas o que devem fazer. Estamos aqui para mostrar como podemos ajudá-las. É incrível. As pessoas nos ensinam todos os dias. Estamos sempre aprendendo e progredindo também. Sentimos muita paz ao saber que a vida de uma pessoa foi mudada. Isso é incrível. Tem sido uma experiência edificante. Algo que não se encontra em nenhum outro lugar. O presidente Thomas S. Monson, sua família e a igreja dizem adeus a Frances Johnson Monson. A irmã Monson, esposa do profeta e mãe de 3 filhos, faleceu no dia 7 de maio com 85 anos de idade e será lembrada por seu grande amor a todos e sua grande devoção à sua família. Embora com muita saudade, reunimos-nos para lembrar uma pessoa extraordinária que dedicou sua vida ao serviço do Senhor. Minha mãe amava profundamente sua família. Depois que meus pais se casaram, o que ela mais desejava era ter filhos. Como família, somos muito gratos a Frances Monson por seu legado. Um legado de humildade, serviço, fidelidade e amor. O presidente Monson disse certa vez sobre sua esposa: "Eu não poderia ter pedido uma companheira mais leal, amorosa e compreensiva. Sempre que ele falava da força milagrosa e do grande poder das esposas e mães, eu sabia que ele estava pensando em sua querida companheira eterna, Frances. Frances era realmente uma mulher eleita. Ela receberá uma herança em Sião. Ela sempre foi um consolo para seu esposo, para sua posteridade e para muitos amigos no mundo inteiro. Agora, Frances está num outro lugar.
e estamos tristes porque sentimos saudades dela. Por outro lado, estamos cheios de gratidão. Todos sabemos que a morte é apenas uma passagem para um lugar mais belo. Celebramos todos sua vida de retidão. Para nossa querida Frances, dizemos adeus, por enquanto, mas não para sempre. Como o presidente Monson sabiamente nos ensinou, na morte de um ente querido, aonde quer que formos neste mundo, uma parte dela vai sempre conosco. E é isso que acontece com Frances Monson. Ela foi um exemplo de força e propósito, um testemunho do amor de Deus. Eles estão muito felizes com esse projeto. Surgem dias melhores para o povo do Haiti. E pela expressão de seus rostos, podemos dizer que um desses dias acabou de acontecer. No dia 1º de maio de 2013, a igreja lançou um projeto verde com incrível potencial de crescimento. Recentemente, o governo do Haiti adotou o reflorestamento como um de seus principais enfoques. E assim, as duas partes interessadas se uniram no exato momento que esse projeto foi elaborado. Ele coincide com um feriado nacional do Haiti, que destaca o cuidado do meio ambiente e, ao mesmo tempo, se comemora o aniversário de 30 anos da organização da igreja no Haiti. Há pouco mais de 3 anos, a capital de Porto Príncipe foi devastada por um terremoto catastrófico que tirou a vida de aproximadamente 300 mil pessoas. Sempre nos lembraremos disso, mas o povo segue em frente. E agora, com a perspectiva de uma paisagem renovada, o projeto ajuda a impedir outro tipo de desastre natural, a erosão e as inundações que acontecem no clima tropical do Haiti, em quase 80% de suas terras desmatadas. É muito encorajador. Você vê aquela ravina? Era um campo tão denso que não dava para caminhar nele por causa de tantas árvores. Agora é uma estrada e quando chove, a água escorre e inunda a rua inteira. De cidades como Pétionville até a comunidade ao pé da montanha e da periferia de Porto Príncipe, onde casas foram construídas por voluntários e recursos da igreja, as novas árvores plantadas atendem a outra necessidade urgente: a alimentação. Você as usa conforme as vê. As frutas estão todas verdes agora, mas amadurecem e ficam amarelas. Você pode cortar, comer, dar a seus filhos ou fazer suco. Você pode usar as frutas de várias maneiras. Essas árvores frutíferas serão plantadas nas margens dos rios e perto das montanhas por todo o país. E se você perguntar aos haitianos quem vai colher essas frutas, eles dirão: quem tiver fome. Na primeira fase, 25 mil árvores foram plantadas. Nos próximos anos, serão plantadas mais 375 mil. É também fazer com que o Haiti volte a ser a pérola das Antilhas. Está claro que há muitas mudanças na genealogia e toda uma nova discussão sobre o que ela pode vir a ser. Mais de 5 mil pessoas participaram da conferência anual do RootsTech, realizada em Salt Lake City. E o FamilySearch.org, o site de história da igreja, patrocinado pela igreja, teve um papel importante nesse evento, atraindo a atenção de uma geração mais jovem online para os que veem o mundo pelo prisma da mídia social. Estamos tão envolvidos com a história da família que nem nos damos conta. As redes sociais, hoje em dia, nada mais são do que plataformas de história da família. As pessoas estão compartilhando o que fazem no dia a dia, em seus interesses. E os amigos e familiares acham isso interessante e querem participar. O Family Search está disponível gratuitamente desde o uso de gráficos genealógicos em leque até a colaboração com outros usuários para descobrir mais informações que faltavam. Você pode entrar no site FamilySearch.org para começar. Com respeito à genealogia,
Os avanços da tecnologia dão aos pesquisadores uma confiança renovada para compartilhar informações mais exatas sobre seus antepassados. Mas nesse esforço humano, ajudar pessoalmente parece ser um bom começo. Há um grande interesse pela história da família aqui na Irlanda, e pessoas diferentes passam a se interessar por esse programa. Conheçam Alan O'Farrell, diretor do Centro de História da Família de Dublin, Irlanda. Este santo dos últimos dias e voluntário viu-se no meio de uma onda de interesse pela genealogia em sua cidade natal, Dublin, Irlanda. Todos os funcionários de nosso Centro da História da Família são muito prestativos. Eles perguntam a todos que entram pela porta: podemos ajudá-los? Eles se sentam ao seu lado e acompanham por todo o processo, mostrando como encontrar os registros. As pessoas saem daqui admirados com a bondade e a generosidade que a nossa equipe oferece. O Centro de História da Família desta Capela Sud tem parceria com os alunos de genealogia das universidades próximas de Dublin. E por ficar próximo ao famoso cemitério e museu Glasnevin, ela é uma parada obrigatória por um colega pesquisador de história da família, Aidan Maccabe. É a amizade que você vê quando as pessoas nos dão algo de graça. Mas se não o fazem com generosidade e com vontade de ajudar, não é encorajador. Eles realmente nos ajudam. Encontramos novas informações aqui que nos levam ao cemitério, e lá encontramos nomes que nos trazem de volta para cá, para procurar mais informações a respeito deles. Quando os registros são acessados por meio dos terminais de história da família, conectado com o banco de dados da igreja, ele é documentado, certificado e colocado à disposição gratuitamente, mas isso não é tudo. Somente o fato de vê-los olhar para a tela e dizer: é ele, é meu tio, não posso acreditar que encontrei depois de tanto tempo. Poder fazer isso por alguém que se empenhou tanto em procurar e encontrar sua família, e entregar a folha e dizer: veja o que encontrei para você, é um sentimento muito bom. Logo adiante, qual seria sua reação se tivesse a oportunidade de reger uma música para o mundo inteiro? Existem algumas pessoas que tiveram essa experiência. É difícil expressar em palavras o modo como o coro do Tabernáculo Morum e a orquestra da Praça do Templo tocam as pessoas de modo bem pessoal quando elas vêm aqui para ouvi-los e compartilhar a força e a beleza de seus dons musicais. E a cada apresentação que fazem ao vivo, seus fãs crescem de maneira extraordinária. Isso é bem claro quando vemos que somente parte do calendário do verão de 2013, que começou com uma turnê de 8 dias por 6 cidades do meio do oeste americano. As cidades como Chicago, Milwaukee e Minneapolis, o coro e a orquestra uniram seus instrumentos, vozes e algo novo. Uma oportunidade preciosa oferecida a uns poucos escolhidos. O regente Mac Wilberg entregou a batuta e a direção do coro a fãs que participaram de um concurso no Facebook. Eles competiram por uma oportunidade única na vida de reger vozes de qualidade internacional. Os vencedores foram escolhidos com base em suas habilidades musicais. Nem sei como expressar esse grande momento em minha vida. Não apenas ouvir o coro, mas ter a chance de regê-lo. É a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Um sonho que se realizou. Geralmente, quando pensamos num coro, pensamos em um grupo parado, mas tudo neles ganha uma nova vida e trazem uma emoção ao palco. Tudo foi realmente fantástico. E a energia continua de volta a Utah. A violinista de hip-hop Lindsey Sterling se uniu ao tenor convidado Nathan Pacheco e o coro e a orquestra voltaram ao centro de conferências para o concerto anual do Dia dos Pioneiros nos dias 19 e 20 de julho.
apresentações incluíram seleções italianas cantadas por Pacheco e peças favoritas de Lindsey Stirling, que tem um canal no YouTube com mais de 300 milhões de visitas. A temporada de concertos de verão também é de ser lembrada pelo evento anual tradicional, o conhecido O.C. Turner, um presente musical. No início de setembro, no qual pela primeira vez o coro e a Sinfônica de Utah fizeram uma parceria com o famoso compositor James Taylor. Just shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna turn out right if we only will. James Taylor brindou o público com uma série de suas músicas vencedoras do Prêmio Grammy. Assim como também esse legendário cantor, finalmente realizou o seu profundo desejo de apresentar suas canções juntamente com o coro do tabernáculo. Não consigo expressar direito. Vocês podem imaginar ver minhas canções apresentadas por essa orquestra. Esse coro é... A seguir, projetos de novos templos aquecem o coração dos santos dos últimos dias e elevam seu espírito de várias maneiras. Tenho o privilégio, nessa manhã, de anunciar mais 2 templos, que nos próximos meses e anos serão construídos nos seguintes lugares. Novos projetos de construção de templos e seus locais foram anunciados via satélite pelo presidente Thomas S. Monson durante a Conferência Geral de abril passado. Começamos pelo oeste dos Estados Unidos. A igreja construirá um templo em Cedar City, Utah. Essa comunidade universitária tem crescido constantemente nos últimos anos, devido ao progresso do Southern Utah University. Das montanhas para o mar, a igreja vai construir um templo no Rio de Janeiro, Brasil. A paisagem da cidade no litoral do Oceano Atlântico é considerada uma das mais belas do mundo. A construção do Templo do Rio de Janeiro coincidirá com a época em que a cidade sediará os Jogos Olímpicos de 2016. Foi um dia ensolarado em Hartford, Connecticut, para todos os que foram testemunhar e ajudar na abertura de terra do que será o novo templo de Hartford, Connecticut, localizado na comunidade vizinha de Farmington. A cerimônia, presidida pelo presidente Monson, foi realizada no dia 17 de agosto. E agora, rumo ao oeste, às Montanhas Rochosas e até Fort Collins, Colorado. Anunciado na Conferência Geral de abril de 2011, a cerimônia de abertura de terra do Templo de Fort Collins, Colorado, foi realizada no dia 24 de agosto. Membros da igreja e da comunidade participaram da cerimônia dirigida pelo elder Ronald A. Rasband, dos 70. Foi um dia perfeito com um clima ideal da manhã de terça-feira do dia 7 de maio, durante a colocação da simbólica estátua do Anjo Moroni ao pináculo do templo de Ogden, Utah, que atualmente passa por uma reforma. A colocação de Moroni no pináculo não é de modo algum um fator crítico da construção que exige um cuidado maior, mas acho que este foi um dia muito importante para a comunidade. Eles puderam ver que o templo é uma realidade. A reforma do templo de Ogden vai mudar drasticamente sua aparência quando concluída no final de 2014. O Anjo Moroni foi restaurado. Trata-se da estátua original de 360 quilos folhada a ouro, que adornava o templo de Ogden no passado. As pessoas ficam muito admiradas quando a veem. Eles nunca viram nada semelhante. E eles dizem, não parece real. De Ogden para o sul até o condado de Utah, o projeto de construção e preservação do templo do centro de Provo está atraindo todo tipo de atenção e por um bom motivo. A histórica estrutura externa do antigo tabernáculo de Provo começa a transformar-se à medida que as equipes de trabalho preservam sua fachada original, dando espaço para outros andares inferiores, tomando uma nova forma e dando lugar para o templo.
O Tabernáculo de Provo foi um ponto central naquela cidade por mais de 100 anos. As pessoas de Provo utilizaram esse edifício de várias maneiras. É uma oportunidade muito especial poder preservar o que restou e fazer o melhor possível para transformá-lo em um templo. Logo adiante, homenageado por sua vida e serviço como homem de Deus e defensor da fé de todas as fés. Nova York é o lugar em que o elder Dallin H. Oaks foi apresentado pelo cardeal Francis George, arcebispo de Chicago, sendo reconhecido como defensor da liberdade religiosa na companhia de líderes eclesiásticos de vários grupos religiosos. Queridos amigos, esta noite homenageamos um dos grandes líderes da defesa da liberdade religiosa em nossa lei. A homenagem veio da organização Becket para a Liberdade Religiosa, concedendo a Elder Oaks o prêmio Canterbury durante uma cerimônia especial em maio. O livre exercício da religião é a base da liberdade civil. Porque a fé em Deus e em seus ensinamentos e a prática ativa da religião são as realidades orientadoras mais fundamentais da vida. Estamos homenageando um grande homem, não apenas um líder Sud, mas um líder americano. Admiramos Dallin Oaks, não apenas por sua excelente liderança como advogado, mas também por seu grande amor a Deus e pelo grande testemunho que nos dá como um homem de Deus. A Igreja, na esperança de persuadir as pessoas a compreender e defender os fundamentos da liberdade religiosa, lançou recursos online, que incluem vídeos, vinhetas e um fórum do Facebook, chamado Apoio à Liberdade Religiosa. Líderes religiosos de várias igrejas, incluindo membros dos 12, expressaram preocupação de que a liberdade religiosa esteja declinando nos Estados Unidos e no mundo. A liberdade religiosa está se deteriorando lenta e perigosamente. Tenho observado isso em questões de consciência individual, expressão e autodeterminação. O site, os links de vídeo e outros materiais são projetados para reforçar a importância da liberdade religiosa na sociedade atual. Para ver e compartilhar essa mensagem da Igreja sobre a liberdade religiosa, entre no site mormonnewsroom.org. Notícias da Igreja anunciou 2 anos atrás o local de filmagem da antiga Jerusalém, construída pela Igreja em Goshen, Utah. Desde então, um elenco e uma equipe de centenas de pessoas trabalha incansavelmente dia e noite para recriar a vida e o ministério de Jesus Cristo, produzindo 55 histórias diferentes em áudio e vídeo, baseados no Novo Testamento. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Com o trabalho quase finalizado, os produtores da igreja estão fazendo um balanço do que foi feito e visto. Estatísticas recentes mostram mais de 12 milhões de visitas na internet. E esse é o tipo de impacto que queremos que esses vídeos tenham. Queremos levá-los ao mundo inteiro. Para ver a série completa, entre em lds.org/BibleVideos. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nunca foi tão numeroso, nem de tantas nacionalidades quanto hoje. Para responder à curiosidade natural que cresce a cada dia entre os que querem saber mais sobre a Igreja, uma série de vídeos foi produzida para ser vista pela internet. Ela expressa a razão da existência da Igreja e demonstra, através do depoimento de vários membros, as crenças e a conduta deles ao demonstrarem sua fé. A série completa pode ser vista em mormonnewsroom.org ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Por mais de 100 anos, os escoteiros da América vêm se dedicando a desenvolver os seus jovens seguidores um atributo fundamental para todos os escoteiros: servir a Deus e ao próximo. Foi com essa introdução que o bispo-presidente Gary E. Stevenson falou para os escoteiros em maio durante a reunião anual Dever para com Deus, realizado na sede dos Escoteiros da América, no Texas. O dever para com Deus é o centro do escotismo, um princípio fundamental tão antigo e profundo quanto a própria organização. A Igreja tem apoiado os escoteiros e defendido a sua causa por meio da participação ativa dos jovens Sud desde 1913. É emocionante ter as pinturas de Norman Rockwell aqui no museu, especialmente as pinturas de escoteiros, porque elas se relacionam com a missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Assim teve início uma exposição incomparável de mais de 20 obras de arte trazidas para o mundo do escotismo pela mão do renomado ilustrador e pintor Norman Rockwell. O grande talento de Norman Rockwell era o de mostrar o dia a dia do ser humano e que os escoteiros são apenas garotos comuns. A exposição das obras originais de Rockwell, encomendadas ao longo dos anos para os escoteiros da América e para a revista Boys Life, foram trazidas para o Museu da História da Igreja para comemorar os 100 anos de escotismo na igreja. Os visitantes do museu expressaram suas próprias impressões das inestimáveis contribuições de Rockwell. Essa exposição é incrível, é surpreendente. O que mais gosto das pinturas são realmente os detalhes. Sabe, dá para ver cada mérito, cada botão, e me lembro de ter recebido algumas quando era menino. As pinturas de Norman Rockwell vão permanecer em exposição no Museu de História da Igreja até o final do ano. Se o lema dos escoteiros é "faça uma boa ação diariamente", as indústrias Deseret têm seguido esse lema por anos, exceto aos domingos, é claro. Isso é porque essa loja de artigos usados que treina funcionários e vende artigos a preço muito reduzido está fechada aos domingos. Em 14 de agosto, as indústrias Deseret tiveram um dia movimentado, a inauguração de uma nova loja em Utah e a comemoração dos 75 anos de funcionamento nos Estados Unidos. Servimos ao Senhor servindo a seus filhos com amor e caridade que nunca falham. Tudo começou no verão de 1938. Quando a igreja decidiu abrir as indústrias Deseret naquela época, seu propósito era prover uma oportunidade para que as pessoas trabalhassem e desenvolvessem aptidões que as ajudassem a conseguir emprego. Essa era a visão naquela época e é a visão hoje em dia. Ready, steady, go! Correr e não cansar, caminhar e não desfalecer. Essa lei de saúde bem conhecida dos santos pode ter estado na mente de alguns corredores na manhã de 3 de agosto, quando os descendentes da família de Joseph Smith Sr. e amigos da igreja se reuniram no Parque Heritage em Salt Lake City, Utah, para uma corrida de 5 quilômetros em comemoração da vida do profeta Joseph Smith. Isso nos dá a oportunidade de divulgar o nome de Joseph para o bem e de reunir a família e fortalecê-las e lembrá-las do que a fé e a coragem podem realizar. Weld M. Russell Ballard, dos 12, deu início à corrida matutina. A corrida de 5 quilômetros comemorou o inspirado procedimento cirúrgico que salvou a perna de Joseph quando era apenas um menino. Durante o evento, os organizadores anunciaram uma bolsa de estudos da Universidade de Dartmouth, em nome de Nathan Smith, o cirurgião que foi pioneiro desse procedimento. Numa era de grande acesso e disponibilidade, o Departamento de História da Igreja lança em setembro o primeiro volume da série de documentos de Joseph Smith. Os leitores encontrarão nesse recente volume os documentos mais antigos de Joseph Smith, muitos escritos por sua própria mão, incluindo cartas e dezenas de revelações que se encontram em Doutrina e Convênios, um livro de escrituras dos santos dos últimos dias. Esse livro de 640 páginas dos documentos de Joseph Smith, intitulado Documentos Volume 1, cobre o período que vai de 1828 a 1831. Nessa época, o profeta traduziu o Livro de Mórmon e organizou a igreja. Para saber mais sobre os volumes lançados e futuros materiais, entre em josephsmithpapers.org. Como vimos anteriormente, em trechos desta e de outras edições de Notícias da Igreja, ela deve muito de sua força e vitalidade aos santos britânicos de agora e do passado. Em cartaz, desde o final de julho até o início de agosto, a apresentação britânica intitulada A Verdade Prevalecerá, produzida pela primeira vez para teatro com a presença de Elder Jeffrey R. Holland e do Elder Russell M. Nelson. Pode vê-los aqui entre as crianças. O Elder M. Russell Ballard e alguns dos apóstolos assistiram à apresentação com um elenco britânico, que conta a história dos primeiros conversos e os acontecimentos do início da igreja e seu impacto nas Ilhas Britânicas. O presidente da igreja, Thomas S. Monson, está bem familiarizado com marcos históricos, realizações e indicadores de um novo rumo. Acrescente-se a esta lista um total de 50 anos de serviço como apóstolo e profeta da igreja.
Ele foi chamado para o Quórum dos 12 em 1963, aos 36 anos de idade, pelo presidente David O. McKay. Além do presidente Monson, 8 presidentes anteriores serviram mais de 50 anos nesses 2 ofícios da igreja. Eu dedico minha vida, tudo o que tenho. Eu vou me esforçar ao máximo para ser o que vocês desejam que eu seja. Em seguida, instrumentos em mãos dispostas trazem grandes mudanças para os corajosos que prosseguem. E uma jovem se empenha em atender a um chamado quando sua família mais precisa dela. Há poucas coisas na vida tão devastadoras quanto um terremoto ou inundação. E quando esses 2 tipos de desastres naturais se juntaram no Pacífico para criar o tsunami que devastou as praias do Nordeste do Japão em 11 de março de 2011, o mundo inteiro assistiu angustiado os danos e a perda de vidas. Nos primeiros dias da resposta internacional, muitos membros e não membros da igreja levaram auxílio e consolo aos sobreviventes. E depois que as águas recuaram e o perigo imediato amenizou, a vida daquele moderno país industrial seguiu adiante. Mas as comunidades gravemente atingidas em Sendai ainda estão sofrendo, particularmente aqueles cujo modo de vida depende da pesca para prover o sustento da família. Alguns deles, como Kenichiro Abe, tiveram apenas uma chance de salvar seus bens antes de perceber que sua própria vida estava em perigo. Uma família que fugiu para as montanhas disse-me que o tsunami estava vindo. Então, achei que não ia conseguir. Foi algo que jamais pensei que fosse acontecer. Não consigo nem descrever. Houve inúmeras histórias de sobrevivência e trágicas perdas e danos, que foram relatadas entre os líderes locais da igreja no Japão. Na primeira semana, depois do tsunami, não havia alimentos suficientes para combater a fome. Mas, nos dias que se seguiram, a igreja entrou em cena sob a direção do então bispo presidente H. David Burton e hoje do bispo Gary E. Stevenson, com doações de equipamentos e ferramentas para que os pescadores pudessem voltar a trabalhar. Este é um grupo que foi completamente devastado e essa doação vai ajudá-los a conseguir com que a parte de sua frota volte ao mar e obtenha os fundos necessários para a sobrevivência de sua cooperativa. E eles podem ser autossuficientes, e é nisso que consiste o auxílio da igreja. Ajudar as pessoas a serem autossuficientes. A recuperação foi lenta, mas constante. O pescador pode viver se houver uma esperança. Podemos sair e pescar. Somente nesta área, 160 pessoas morreram. Será que continuaremos a morar aqui? E será que a indústria pesqueira vai sobreviver? Foi a primeira coisa que me veio à mente. A indústria pesqueira de Miyagi, em Sendai, não é dominada por grandes empresas internacionais, mas por pescadores pequenos e independentes que cultivam e pescam nessas águas em cooperativa. E tal como os fazendeiros, eles fazem isso quando a estação é certa e propícia. Pessoas de vários lugares nos ofereceram ajuda. Eu não esperava tanta ajuda nos primeiros dias. Como nunca passamos por isso, achei que não iríamos nos recuperar como o fizemos. E assim que aprendemos mais sobre essa indústria, vimos que eles precisavam apenas de poucas coisas para começar a trabalhar. Uma das coisas que precisavam era refrigeradores e gelo. A igreja doou equipamentos que vieram de longe para ajudar os pescadores a recuperar o que o tsunami destruiu. Essas ferramentas eram redes e cordas, um novo barco pronto para ser lançado ao mar, empilhadeiras e máquinas de gelo para conservar os pescados e levar o produto ao mercado o mais rápido possível. A melhor coisa foi que cada lar se uniu.
e os vínculos familiares se tornaram reais. Aquilo que quase perdemos foi fortalecido. Expresso minha gratidão aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jamais esquecerei esse sentimento de gratidão e continuarei a viver com esperança. 20 de maio de 2013 é um dia inesquecível em Moore, Oklahoma. Esta comunidade de aproximadamente 55 mil habitantes, perto de Oklahoma City, foi violentamente atingida por um poderoso tornado, com ventos de mais de 300 km por hora, que levaram 24 vidas e feriram centenas de pessoas. Respondendo de modo característico da igreja, voluntários rapidamente se organizaram e se espalharam. Em seus coletes amarelos, mãos que ajudam, trabalharam lado a lado com outros grupos religiosos, ansiosos para ajudar e consolar. Ouvi dizer que umas 20 ou 40 igrejas e organizações religiosas se uniram para trabalhar, a fim de ajudar os cidadãos. Foi grande a necessidade de um esforço coletivo. Os danos causados pelo tornado foram imensos. Sua trilha de destruição tinha mais de 30 quilômetros de comprimento. Mas por mais assustador que tenha sido, houve também uma história extraordinária de recuperação. É muito fácil chorar ao relembrar todo o amor e o trabalho árduo que foram oferecidos, não apenas por mim, mas pelos membros da minha família. Glenn Orr e sua família construíram a sua fazenda 40 anos atrás. Esse parque de diversões, com seus estábulos de cavalos, atraía milhares de visitantes vindos de Oklahoma e de outros lugares. Mas o tornado que o atingiu naquele dia virou a fazenda de cabeça para baixo. Acho que todos ficamos em estado de choque quando vimos. Tanto este prédio como os estábulos ficaram completamente destruídos. Além dos destroços e do trabalho de limpeza, a família Orr também se despedia de alguém. Um membro da família está partindo por 18 meses. Algo triste, tendo em vista o que precisa ser feito para que a fazenda volte a ser aberta. Gostaríamos de tê-la conosco, quero dizer. Ela é quem me ajuda e cuida de tudo para mim. Shelby foi chamada para uma missão. Vai servir no centro de visitantes no Templo de Mesa, Arizona. A decisão foi quase que automática quando ouviu o presidente Thomas S. Monson anunciar que a exigência da idade para as missionárias seria reduzida de 21 para 19 anos. Eu estava sempre adiando, dizendo, vamos ver o que acontece quando eu fizer 21. Então a mudança fez com que eu já pudesse decidir e foi então que tomei a decisão. Orei a respeito disso e eu sabia que tinha que ir para a missão. Shelby debateu consigo mesma ao ver que teria que deixar a família sem ajuda, no momento que mais precisavam, dias após o tornado. Mas ela estava decidida a manter aquela data, com o extraordinário apoio da família. Achei que talvez seria bom pedir um adiamento, sabe, por causa dos problemas que está acontecendo. Mas, sabe, se não for isso, vai ser outra coisa. E ela foi chamada por um profeta de Deus para servir. Então ela vai servir. Temos fé que o Senhor sabe exatamente o lugar e o momento onde precisamos estar. E ela deve estar no Arizona. No fim de semana, logo após o desastre, Shelby teve a oportunidade de falar na reunião de sua congregação. Sei que cada um de nós tem seus próprios desafios. Alguns de vocês perderam a sua casa nesta semana. Mas não é uma despedida tradicional de uma missionária. Temos diferentes temores, preocupações e desafios que temos que enfrentar a cada dia. Mas nossa crença em Jesus Cristo nos dá esperança. Foi uma reunião curta. Hoje precisamos trabalhar de novo. Não acho que muitos missionários fizeram seu discurso de despedida de camiseta e calça jeans. Shelby se reúne novamente com a família, quando eles saem e passam o dia servindo com os voluntários. Antes de partir para o centro de treinamento missionário de Provo, conforme programado.
Estou servindo missão para o povo de Mesa. Não é para mim mesma. Trata-se da mensagem que vou poder compartilhar com todos. Que Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele é o Redentor do mundo. No coração do Pacífico, o mundo sempre parece novo. Mas antes que você fique hipnotizado por sua beleza, existe a cultura da Polinésia. Como pode um lugar tão maravilhoso oferecer mais cor, música e energia do que a natureza já parece revelar? A resposta pode ser encontrada com um grupo escolhido de pessoas que têm contado sua história de modo inesquecível no Centro Cultural Polinésio em Laie, Havaí. E no dia 7 de setembro, o centro comemorou 50 anos de uma parceria duradoura, pela qual esse talentoso grupo retrata a cultura de todo o Pacífico, e isso os ajuda a sustentarem-se como alunos da BYU Havaí. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de paz. E quando você vê esses jovens de 70 países diferentes cantando juntos, em paz e harmonia, é um verdadeiro sermão que está sendo pregado. Durante a comemoração de aniversário, o elder Russell M. Nelson, dos 12, em sua estadia de 2 dias, compartilhou a visão de seu ministério como apóstolo. Eles estão aprendendo que, ao pararem de se preocupar consigo mesmo e se dedicarem inteiramente ao serviço do Senhor, todos se tornam seus próprios irmãos e irmãs. Temos a mescla mais internacional de alunos de qualquer escola universitária do país. E é uma mescla e tanto. Temos provavelmente 75 países ao mesmo tempo e é uma experiência multicultural nunca vista. É um relacionamento recíproco. A BYU Havaí nos oferece a mão de obra para fazer funcionar o Centro Cultural Polinésio e, em troca, damos oportunidades de emprego aos alunos, não apenas para sustentar seus estudos, mas também para prover-lhes oportunidades educacionais que vão ajudá-los a prepararem-se para obter empregos quando voltarem a casa. Prontos? Vamos lá, estão prontos? Ficaram malucos? Os estudantes da BYU Havaí, como o Pati Salima, encontraram no centro um segundo lar. Ele quer formar-se como assistente social e leva consigo a mensagem proferida pelo elder Nelson. Tenho a oportunidade de compartilhar com as pessoas parte da minha cultura, que me abençoa, e espero que isso também as abençoe. Muitas pessoas me ajudaram e quando eu voltar para Samoa, quero retribuir aquelas pessoas com as coisas que aprendi aqui. Os 50 anos de funcionamento criaram amizades duradouras e centenas de ex-alunos do Centro Cultural Polinésio se reúnem para cantar novamente juntos, interligando as características únicas do Pacífico. Compartilhar esse espírito de aloha e reviver isso com todas as pessoas com quem eu costumava conviver antes é muito emocionante para mim. Não importa que alguns usem cadeiras de rodas, não é uma apresentação, e sim o espírito de reunião. O que começou no Centro Cultural Polinésio há 50 anos atrás foi unido pelo simples ideal de compartilhar. E com isso, um exemplo ainda maior foi deixado para que visitantes do mundo inteiro levem para casa. Essas pessoas aprenderam a conviver com pessoas de diferentes países, de culturas e idiomas diferentes. E assim elas podem viver juntas em paz. E o que estão realmente aprendendo é como promover a harmonia internacional. Mais adiante, buscar por uma vida melhor, em novo idioma e nova cultura, pode ser difícil. Uma nova religião pode mudar isso? Alguns dizem que sim. Se você pensou que antigas colônias da igreja em lugares como Nauvoo parecem semelhantes à aparência da velha Inglaterra, você não tem ideia de quão certo está.
Aqui, nestas vilas como Chatburn e Downham, alojadas no Vale Ribby, em East Lancashire, na Inglaterra, a igreja presenciou a conversão de muitas pessoas há quase 180 anos atrás, por meio do trabalho missionário de Heber C. Kimball, um dos primeiros missionários da igreja enviado às Ilhas Britânicas. Foi no início da pregação do Evangelho restaurado. Em 1837, Heber C. Kimball pregou na vila de Chatburn, em Downham, e os conversos foram batizados bem aqui. O diário de Kimball conta como ele decidiu ir para Chatburn e Downham, após seu sucesso de um trabalho missionário perto de Preston. Aconselharam Kimball a não fazê-lo. Mesmo assim, ele partiu de Preston e foi pregar o Evangelho lá. No final de meu discurso, senti alguém me puxando o casaco e, ao voltar-me, fui abordado por uma pessoa que dizia: Mestre, mestre, por favor, me batize. E eu também! Exclamaram mais de uma dezena de pessoas. Atendendo ao pedido, desci as águas e batizei 25. Aquela foi uma época muito especial dos primeiros anos da igreja fora dos Estados Unidos e parece estar acontecendo de novo. A comunidade crescente de imigrantes eslovacos que moram na missão Inglaterra Leeds tornaram-se membros da igreja, e o número de conversos que decidem ser batizados relembra os dias em que Heber C. Kimball levou pela primeira vez a mensagem da restauração à Inglaterra. O espírito missionário dos primeiros dias da igreja continua vivo, e os missionários e membros têm um forte desejo e urgência em compartilhar o Evangelho com os outros. O líder da missão da ala, Greg Nettleship, viajou certa vez até aquela fazenda histórica no sul da Inglaterra. Ele diz que a experiência o preparou para o que estava por vir, quando a comunidade eslovaca começou a pesquisar a igreja em Sheffield. Quando eu contemplava aquele lago em que centenas foram batizados, senti que o mesmo Espírito daquela época estava agindo hoje em dia. E lembro-me de ter sentido que o Espírito não é limitado por números. O que se seguiu, desde aquele dia em que Greg Nettleship teve uma impressão forte, tem sido o aumento de batismos entre os eslovacos. Desde o princípio, desde a primeira família eslovaca que veio para a igreja, os membros da igreja se mostraram dispostos a recebê-los de braços abertos e a fazê-los sentir como irmãos e irmãs no Evangelho. Você nunca sabe como as coisas vão funcionar ou quais serão as respostas, mas você sabe que, quando é inspirado a fazer algo, você deve obedecer. Então, coisas maravilhosas acontecem. O trabalho missionário é cheio de milagres, e este é apenas um deles. Começou nas ruas de Sheffield, quando os missionários apresentaram a mensagem do Livro de Mórmon a um dos imigrantes de origem eslovaca, e isso rapidamente se espalhou para outros, que também se interessaram. Este livro, o Livro de Mórmon, mudou minha vida, porque foi escrito por profetas. Mas houveram alguns desafios também. Primeiro, o Livro de Mórmon ainda não havia sido traduzido para a língua nativa deles. Os pesquisadores liam e compartilhavam suas impressões por meio de exemplares em tcheco, antes que a primeira edição estivesse disponível na língua eslovaca. Quando o grupo eslovaco foi organizado, não tínhamos missionários que falassem esse idioma. Os missionários de língua inglesa tiveram que fazer o melhor que podiam, mas hoje temos 2 e esperamos ter mais 2 em outubro. Devido às suas necessidades únicas de não falarem o inglês e devido ao tamanho do grupo, em março passado eles foram organizados em uma pequena congregação, que chamamos de ramo. Não é fácil para mim dizer, mas sinto-me muito feliz hoje. Sei que nosso Pai Celestial nos trouxe aqui para que estejamos juntos. Para esse grupo de eslovacos que vieram de tão longe e filiaram-se à igreja, a jornada ainda não havia terminado. A capela que frequentavam era muito distante de onde moravam. Foi conseguido, então, um lugar mais próximo onde pudessem ir a pé. Agora, o trajeto para a igreja, todos os domingos, leva ao interior desse estádio esportivo, convertido de certa forma em uma capela, onde eles podem cantar e fortalecer seus espíritos. Esse local é diferente do normal, mas o formato de nossas reuniões, centralizadas em Cristo, é o mesmo.
São cantados hinos, são prestados testemunhos. O sacramento da ceia do Senhor é abençoado e distribuído. E uma jovenzinha eslovaca aprende a orar com a ajuda de uma missionária sênior que se preocupa com ela. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja de ação. Os membros doam voluntariamente de seu tempo para liderar, ensinar e compartilhar seus talentos. Fern Dunka, marido e pai de 6 filhos, foi chamado como presidente do novo ramo eslovaco, após seu próprio batismo. Estou tentando ajudá-los espiritualmente e temporalmente. Estou procurando fazer o que o Pai Celestial deseja que eu faça. O futuro deles, mesmo recente, é brilhante, considerando o caminho que escolheram, seguindo os passos de Heber C. Kimball, ao pisar pela primeira vez em solo britânico, procurando por conversos. Ao pensar nesse grande milagre, lembro-me da escritura de Efésios que diz: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E como essa escritura é adequada. Fomos instrumentos nas mãos do Senhor para fazer com que ela se realizasse, permitindo que essas pessoas recebessem e progredissem no Evangelho. Estas foram as notícias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, outubro de 2013. Para ver notícias da Igreja online, entre no site mormonnewsroom.org.